Doutrina de pneumatologia, já vimos que o Espírito Santo ele possui personalidade, sentimento e inteligência. O Espírito Santo ele é o espírito de inteligência. Ele raciocina. Você vê que o apóstolo Paulo ele pega e ele quer entrar na Galácia e o Espírito Santo não lhe permitiu. Olha a autonomia que ele tem aqui, não permitiu. O apóstolo Paulo queria entrar na Ásia, o Espírito Santo não lhe permitiu. É o espírito de conselho, espírito de sabedoria. Ele tem inteligência. E esses atributos são atributos de personalidade, de alguém que tem personalidade particular. É distinto. Só um ser tem inteligência. Uma energia não tem, uma força ativa não tem, uma virtude não tem. Ele tem inteligência, consciência, ele sabe quem ele é. O apóstolo Paulo fala: o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo a profundeza de Deus, e ele não se perde lá em Deus. Ele sabe que Deus é Deus, ele sabe que Jesus é Jesus, e ele sabe que o Espírito é Espírito. Ele sabe, ele tem consciência disso aqui. E também ele tem vontade dele mesmo. Vontade. Você vê que a Bíblia diz que o Espírito conduziu Jesus ao deserto. O Espírito conduziu Jesus ao deserto. E para a gente fazer a vontade de Deus, é o Espírito Santo quem comunica qual que é a vontade de Deus para nós. Então ele tem vontade também. Eu quero Paulo, eu quero Barnabé, eu não quero que você entre na Ásia, eu não quero que você entre na Galácia. Então o Espírito Santo ele tem vontade. Capítulo 20 do livro de Atos, o apóstolo Paulo fala: anciãos, tomem cuidado da igreja que Deus colocou sobre vocês e que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Segundo a vontade do Espírito Santo, ele distribui os dons conforme ele quer. Vontade. E a vontade dele é uma vontade assim, direcionada. Você sabe qual é a vontade do Espírito Santo e qual não é a vontade do Espírito Santo. Nós estamos envolvidos com a terceira pessoa da Trindade. A terceira pessoa da Trindade é chamado de Espírito Santo, Espírito de vida, Espírito de verdade, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Santo Espírito. Isso aí são os nomes pelos quais a gente chama o bendito Espírito Santo. As testemunhas de Jeová ensinam isto aos seus seguidores, de que o Espírito Santo é uma força ativa, uma energia impessoal. Só que esse ensino é o mesmo do hinduísmo. O hinduísmo também diz que a consciência divina ela é impessoal. Os hindus falam: existe uma consciência divina chamada Nirvana. Esse Nirvana não sabe que existe uma mulher chamada Janelice ou um homem chamado Rogério. O que essa consciência ela faz? Sabe que existe uma energia que está numa pessoa chamada Janelice, uma energia que está numa pessoa chamada Rogério. Só que esse Nirvana não sabe que eu existo pessoalmente, ou a senhora existe pessoalmente, não tem contato com a gente. Quando a gente morre, diz o hinduísmo, a nossa energia volta para o Nirvana, volta em forma de energia. A gente não sabe que levou uma vida por aqui, a gente não sabe, é uma inconsciência coletiva. As testemunhas de Jeová ensinam isso sobre o Espírito Santo. Ele também não tem consciência, ele é uma força ativa. Ele não sabe que ele é o Espírito Santo de Deus, ele não sabe que a pessoa do Senhor Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Esse Espírito Santo, de acordo com as testemunhas de Jeová, é só uma energia, uma força ativa. Ensina isso aos seus seguidores e os levam a blasfemar do Espírito, pois, quando confrontados por outros cristãos, eles desprezam a verdade das Escrituras e não sentem temor algum ao afirmar que o Espírito é uma força e não uma pessoa. Então vamos lá, você tem as testemunhas de Jeová no seu estado natural, entre eles, estão lá congregando, entre eles. Aí chega você com o Espírito Santo, com as Escrituras, e você começa a argumentar com as testemunhas de Jeová de que o Espírito Santo é Deus, que ele não é uma energia, uma força ativa. As testemunhas então elas pegam a tradução Novo Mundo das Escrituras Sagradas deles, que é uma Bíblia exclusiva deles, uma tradução voltada só para eles, e com aquela falsificação das Escrituras, eles começam então a resistir ao Espírito Santo que está em você. Você ensinando pelo Espírito Santo e eles ensinando pelas Escrituras que eles têm.
Nesse embate, se você conseguir trazer uma testemunha de Jeová, aí essa pessoa vai ser salva. Mas isso é quase, não é que é quase impossível, é difícil, por causa que eles começam a oferecer uma resistência ao Espírito Santo, não a você, ao Espírito que está testificando para eles. Você está com uma escritura errada. Vamos supor que uma testemunha esteja ouvindo agora este vídeo que eu estou enviando para a internet. Nesse exato momento ele está tomado de ira, ele já está pensando em desligar a internet dele e mudar para outro canal, ou então ele vai escrever uma coisa mal criada lá. Então ele já está oferecendo uma resistência, porque eu digo, estou falando pelo Espírito a ele e a vocês. Só que ele vai falar o seguinte: como eu faria? Não conhece a Bíblia, que é o que está acontecendo com um ancião da igreja adventista. Ele disse: olha, esse camarada aí, ele não conhece as Escrituras. Jesus e o arcanjo Miguel são a mesma pessoa. Se ele estudasse, ele saberia. Falou isso para mim. Eu, para não dar mais pano para a manga, eu deixei ele com o pensamento dele para lá. Mas não é. Jesus não é o arcanjo Miguel. Não é. Jesus não é um anjo. Jesus é o Filho unigênito de Deus. Carta aos Hebreus refuta isso daí. As testemunhas de Jeová fazem isso, arcaboçam a mente dos seguidores, para que quando eles forem confrontados com o Espírito Santo, eles resistam. E quanto mais eles vão se intelectualizando e se racionalizando, mais resistentes ficam ao Espírito Santo. Chega um momento que o Espírito deixa evidente para eles: vocês estão errados, convertei-vos pela minha repreensão. E eles rejeitam. É nessa hora que eles dobram a esquina. Resistiram ao Espírito Santo ao ponto de blasfemarem contra ele. Porque então vamos dizer o seguinte: não existe Espírito Santo, existe uma força ativa de Deus Jeová, que é uma energia, como se fosse uma energia elétrica passando pelos fios da rede elétrica. Ele é impessoal. Aí vai torcendo outras passagens das Escrituras, e depois que dobrou a esquina, vai embora, não volta mais. São simpáticos, são afáveis, são amigos, tá? São pessoas boas, mas quando toca no assunto doutrina, resistem e resistem. Cristo ensinou que o Espírito é uma pessoa, contra quem não podemos blasfemar em tempo algum. Ele possui características pessoais, como personalidade, sentimento, inteligência, consciência e vontade. Não é uma energia impessoal, como ensinam os budistas e os hinduístas. Você já imaginou quão triste é saber que você tem uma religião com o nome de cristã, mas as doutrinas não são cristãs, são doutrinas budistas e hinduístas? Não é cristianismo, é outra religião? Aí a gente vai falar o seguinte: quem está interessado em misturar paganismo com o cristianismo? É o espírito do anticristo. É ele que quer importar ensino das outras religiões e colocar aqui na nossa prática. É o espírito do anticristo. É ele que resiste contra o Espírito Santo, e é ele que vai induzindo as pessoas a blasfemarem contra o Espírito Santo através do que o apóstolo Pedro chamou de heresias de perdição. As heresias de perdição, o apóstolo Pedro fala o seguinte: elas são introduzidas encobertamente por debaixo do texto. A pessoa com a Bíblia na mão tem uma heresia por baixo do texto. Aí pronto, é nisso aí que o espírito do anticristo leva as pessoas a lutarem contra o Espírito Santo até blasfemar. É um pecado difícil de ser cometido, mas se chegar no momento do Espírito Santo contender com uma pessoa e deixar de contender, aí diz o livro de Gênesis: não contenderá para sempre meu espírito com os homens, porque esse também é carne. Chegou um limite que não foi permitido ao Espírito Santo ultrapassar. Blasfemou, pode vir embora. Não insista mais com essa pessoa. E ele sabe, porque se ele conhece até as profundezas de Deus, quanto mais a profundeza do homem. Ele perscruta o coração do homem, e lá tem uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Acabou, não tem mais o que fazer, porque só ele poderia convencer a pessoa. Se a pessoa nem crê que ele existe, e não quer crer, e ainda o combate quando ele está por perto, isso aí é blasfêmia. Quer dizer que não é uma simples definição, sabe? A definição simples: atribuir obras de Deus a Satanás. Ela é para a gente começar a conversa. Mas a blasfêmia é um conjunto de pecados contra o Espírito Santo,
é um conjunto de resistência contra o Espírito Santo, é um conjunto de mentiras sobre o Espírito Santo, é um conjunto de combate contra a obra do Espírito Santo. Isso é uma blasfêmia, é um conjunto de ações, não é só uma palavra, é um conjunto, é uma coisa que vai acontecendo. Chega um momento que não tem, Deus não envia mais o Espírito Santo. A gente aprendeu aqui que Deus tem ciúmes do Espírito Santo dele. Para ele enviar o Espírito Santo, Jesus teve que interceder 10 dias para ele enviar o Espírito Santo. 10 dias, e já estava tudo consumado. Mesmo assim, 10 dias intercedendo, rogando ao Pai para o Espírito descer. Aí eu falei para os irmãos aqui nas aulas passadas, depois que Deus deu o Espírito Santo para você, se tornou penhor. Para Deus levar o Espírito Santo de volta para casa, tem que levar você também. Não é fácil arrancar o Espírito Santo de você, tirar o Espírito Santo do crente. Deus tira o Espírito, tem que levar o seu Espírito junto, porque se torna um só Espírito. Agora, se você imagina, se o Espírito Santo está na pessoa, será que a pessoa, como o Espírito Santo, consegue blasfemar contra ele? Essa é a barreira difícil. Se você tem o Espírito Santo, você não consegue blasfemar contra ele, porque é um conjunto de circunstâncias. Você tem que expulsar ele, você tem que rejeitá-lo, você tem que xingá-lo, você tem que se entregar de uma tal maneira à devassidão do mal, e o Espírito do Anticristo tomar a pessoa de uma tal maneira, que aí já não tem mais volta, que é muito difícil. Então, é difícil para o Espírito Santo ser dado, e é difícil para o Espírito Santo ser retirado, e é difícil para se blasfemar contra o Espírito Santo, porque é um pecado sem perdão. Ele se relaciona com os homens e deixa evidente a sua existência, sua presença, suas ações e seus ensinos. O Espírito Santo, ele deixa evidente e patente de que isso aí não vem dos homens e não é do diabo. Deixa evidente. Quando uma pessoa blasfema, ela blasfema contra a evidência de que ele está deixando ali. A pessoa tem que realmente ser muito mal para poder chegar e falar o seguinte: expulsa demônios pelo poder de Beelzebul. Tem que ser uma pessoa tomada do diabo mesmo para falar um negócio desse, por causa que ele é um espírito de paz, de alegria, de longanimidade, de benignidade, de bondade. Ele é um espírito manso e humilde de coração, é um espírito ajudador, consolador, encorajador, perdoador. Ele aplica a obra de Jesus com abundância, com plenitude. Ao chegar ao ponto da pessoa blasfemar contra o Espírito Santo, ela resistiu a todas as obras dele, a tudo que o médico poderia fazer para salvar o camarada. Você imagina o camarada lá recebendo todo o tratamento médico, e aí ele chega assim no último suspiro e fala: eu não quero viver, e amaldiçoa o médico, e aí pega o bisturi e vai contra o médico. Mais ou menos isso, tá? Que acontece. Então, quando alguém começa a resistir ao Espírito Santo, lhe fica patente que está cometendo pecados sem perdão. É mais ou menos o seguinte: o Espírito Santo está sendo extinto, está sendo evitado, está sendo resistido. O Espírito Santo mais ou menos fala mais ou menos o seguinte, né? Eu estou interpretando: estou saindo, sua casa ficará deserta. E sai o Espírito Santo. Mas fica evidente, a senhora perguntou se a pessoa sabe. Ele, antes de sair, deixa a plaquinha seguinte, ó: condenado, fui, soube que eu estava em você e agora não estou mais. É uma característica de Deus. Deus nunca foi embora sem falar para o povo: estou indo embora. Nenhum povo de Deus foi julgado sem Deus falar: levantei os profetas e falei que você ia ser julgado. Eu não queria que você fosse julgado, mas agora que você está julgado, a autora aos Hebreus fala: é como uma terra amaldiçoada que só vai produzir cardos e espinhos, e vai ter que ser queimada por causa disso. Quando Jesus ele foi rejeitado, ele deixou claro: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar vocês, assim como a galinha faz com os seus pintinhos, e não quisestes. Desde agora vossa casa ficará deserta. Jesus deixou evidente o que estava acontecendo ali. Eles sabiam que Jesus era o Messias. A mesma coisa acontece com o Espírito Santo. Depois que ele vai embora, a pessoa sabe que ele foi embora, porque ele deixou evidente: a sua casa ficará deserta. E a pessoa não consegue voltar mais. A pessoa não consegue se arrepender. A pessoa não consegue se entristecer por ter perdido o Espírito Santo, que não é o caso de Davi. Davi falou: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo.
torna a dar-me a alegria da tua salvação, porque o Espírito ainda estava nele. Agora, quem blasfema contra o Espírito Santo nunca faz essa oração: torna a dar-me o teu Espírito Santo. Muito pelo contrário, é de mal a pior, e a pessoa começa a clamar pela morte e se torna um suicida ou um homicida. Difícil, né? Vamos fazer uma pausa.